Você acredita mesmo que essa dor vai passar? Acredita que Deus ainda se importa com você, mesmo depois de tantas noites chorando sozinha, escondida para ninguém ver? Porque se você ainda sente esse peso no peito, se tem acordado sem forças e sem esperança, então essa oração é para você. Não pense que é só mais um vídeo, não pense que é coincidência você ter chegado aqui agora. Essa oração de Padre Pio está trazendo curas inexplicáveis e você sabe, no fundo, que precisa disso. Que precisa de algo que vá além do remédio, além da palavra humana. Algo que só o céu pode fazer. O que você sente agora não é apenas cansaço, é a alma pedindo socorro. É o coração implorando por um toque divino, por um sinal de que ainda dá tempo, de que a sua vida ainda pode ser restaurada. E se você continuar comigo até o final, você vai sentir algo mudar. Porque o que está sendo rezado aqui não vem da razão. Vem de um lugar onde os milagres acontecem. Um lugar de silêncio, de fé, de entrega total. Onde o impossível se curva diante da vontade de Deus. Fique comigo. Não desista agora. Você que está ouvindo isso, sabe o que tem implorado nas madrugadas. Sabe o que o médico disse. Mas também sabe que existe um Deus que tem a palavra final. Escreva nos comentários: Senhor, toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Senhor, eu me coloco agora diante de Ti, não como quem merece, mas como quem precisa. Precisa da Tua misericórdia, do Teu olhar, do Teu sopro. Padre Pio, intercede por mim agora. Coloca Tuas mãos marcadas de fé sobre a minha dor. Quantas vezes tentei sorrir e não consegui. Quantas vezes fingi estar bem só para não preocupar ninguém. Mas o Senhor me vê. Vê além do que os outros enxergam. Vê esse desânimo que me consome, essa tristeza que não consigo explicar. Vê as noites mal dormidas, os pensamentos que insistem em voltar, os medos que não me largam. E mesmo assim, tu não me rejeitas. Mesmo ferido, mesmo fraco, o Senhor me acolhe. Por isso estou aqui, mesmo sem forças, mas com fé. Padre Pio, toma meu nome nas tuas orações. Leva minhas lágrimas até o altar de Deus. Eu sei que tu és amigo íntimo do céu. E sei que tua intercessão é escutada. Por isso peço, reza por mim. Declare agora nos comentários. Tenho fé, se você acredita no poder da intercessão divina. Senhor Jesus, se for da tua vontade, cura o meu corpo. Mas se a tua vontade for outra, então cura minha alma primeiro. Liberta-me dessa angústia, desse medo de amanhã, dessa falta de paz. Já não consigo fingir que está tudo bem. Eu preciso da tua verdade, da tua mão estendida. Toca meu coração. Toca esse lugar onde mais dói, onde ninguém mais consegue entrar, onde só o Senhor pode habitar. Padre Pio, diz ao Senhor que eu estou aqui. Diz que eu não aguento mais lutar sozinho, que a dor está grande demais, que a espera está longa demais, que o silêncio me dá medo. Mas mesmo assim, estou tentando confiar. Senhor, se eu tiver que continuar esperando, então me dá paz enquanto espero. Porque esperar com dor tem sido demais para mim. Eu me entrego, mesmo sem entender. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Senhor, se estou vivendo esse tempo difícil, que seja também tempo de fé. Que a dor me aproxime de Ti, que a lágrima me leve ao Teu colo, que o silêncio se transforme em escuta da Tua voz. Ensina-me a descansar em Ti, mesmo quando tudo diz que não vai dar certo, mesmo quando tudo parece perdido. Mostra que Tu ainda estás aqui, que não desistiu de mim, que não me deixou sozinho. Padre Pio, leva meu nome até Maria. Diz a ela que preciso do manto dela agora. Diz que tenho sentido medo, frio e solidão, mas que estou disposto a confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Deus, olha para minha casa, vê o que está acontecendo dentro dela, vê os gritos que ninguém ouve, vê os conflitos, os afastamentos, os olhares frios. Traz tua paz, Senhor, tua presença, tua cura. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Padre Pio,
Tu que tantas vezes enfrentaste a dor em silêncio, ensina-me a fazer da minha dor uma oração. Ensina-me a não reclamar, a não me revoltar, a não desistir. Ensina-me a olhar para o alto. Senhor, eu sei que a cura vem de Ti, mas eu também sei que a cura começa quando eu paro de lutar sozinho. Quando deixo de carregar tudo nas costas. Quando entrego verdadeiramente nas Tuas mãos. Então aqui estou, com tudo o que tenho, com tudo o que me falta, com tudo o que me dói. Me acolhe, me abraça, me sustenta. Padre Pio, fala por mim. Quando minhas palavras falharem, fala por mim. Quando minha fé for pequena, reza por mim. Quando minha esperança vacilar, segura na minha mão. Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Senhor, cura também o que ninguém vê. As dores escondidas, as feridas antigas, as mágoas que ainda estão guardadas. Quebra todas as correntes que ainda me prendem ao passado. Faz nova todas as coisas, inclusive a minha história, inclusive meu coração cansado, inclusive essa parte de mim que já não acredita mais. Dá-me olhos espirituais para ver além da dor. Padre Pio, tu que viste Jesus em tantos momentos, mostra-me que ele também está aqui agora, ao meu lado, mesmo no meio do sofrimento, mesmo quando tudo parece escuro. Senhor, se a tua presença estiver comigo, então eu posso continuar, mesmo sem força, mesmo sem vontade, mesmo com o coração quebrado, porque sei que tu restauras o que ninguém mais consegue restaurar. Escreva: eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Senhor, sei que estás aqui. Sinto tua presença mesmo quando tudo ao redor grita solidão. Mas preciso confessar, tem dias em que a fé enfraquece, tem noites em que o medo vence. O medo de nunca mais melhorar, o medo de perder quem eu amo, o medo de que as promessas não se cumpram. Mas, se estou ouvindo esta oração agora, é porque o Senhor ainda tem algo para fazer. Padre Pio, me ajuda a não ceder ao desespero. Quando a mente me diz que não tem mais jeito, quando o coração se afunda em pensamentos escuros, segura minha alma. Mostra que ainda tem luz, que ainda há esperança. Mesmo que frágil, mesmo que pequena, ela ainda brilha. Sabe, às vezes eu me pergunto, será que Deus esqueceu de mim? Será que estou pagando por algo que nem lembro mais? Por que tanta dor? Por que essa demora? Mas é nessa hora que me lembro de Ti, Senhor, do Teu silêncio que não é ausência, da Tua demora que é preparo. Quantas pessoas agora, ouvindo esta oração, estão à beira de desistir, pensando em entregar tudo, achando que a vida perdeu o sentido. Eu sei, eu entendo, e acredite, não é fraqueza sentir isso, mas é perigoso demais continuar sozinho. Não fique sozinho nessa escuridão. Fique comigo até o fim desta oração. Cada palavra tem um peso que pode quebrar o que hoje te aprisiona. Não saia agora, porque se você parar, pode ser que perca o instante exato em que o céu decida agir. Você consegue sentir o que está acontecendo aqui? É real, é espiritual. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você já reparou como o mal age em silêncio? Ele vai entrando devagar, sem fazer barulho, até que você nem percebe mais o quanto se afastou da paz. Uma mágoa guardada, uma palavra maldita, um trauma que nunca foi tratado, tudo isso vai adoecendo por dentro. E é por isso que essa oração é urgente, porque tem coisas que não podem esperar mais um dia. Tem feridas que, se não forem tocadas agora, podem se transformar em doenças, em dores incuráveis. Não brinque com a sua alma, não ignore esse chamado. Tem gente que está aqui ouvindo, mas ainda pensa que é só mais uma oração, só mais um vídeo, só mais um canal. Mas não é, porque o que você está ouvindo aqui tem poder, não porque vem de mim, mas porque vem de Deus. E quando Deus fala, até o inferno se cala. Você consegue perceber o silêncio que está ao redor agora? Não é silêncio comum. É o céu se aproximando.
É o Espírito Santo caminhando devagar entre os cômodos da sua casa, tocando portas trancadas, levantando do chão o que já estava esquecido. Padre Pio, intercede por cada coração aflito que está ouvindo isso, por cada mãe cansada, por cada homem que esconde o choro, por cada filho perdido, por cada idoso que sente que está ficando para trás, por cada alma que já não vê mais sentido. Declare: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Tem gente aqui que tem vivido com o coração anestesiado, já nem sente mais dor, porque virou costume, convive com o sofrimento como se fosse parte da vida. Mas deixa eu te dizer algo. Isso não é normal. Isso não é plano de Deus. Isso precisa mudar. E pode mudar agora. Mas você precisa decidir ficar. Precisa vencer a pressa, o cansaço, a ansiedade de sair logo e procurar respostas em outro lugar. Porque talvez, e eu digo isso com temor, talvez essa seja a sua última chance de receber a cura que tanto implora. Imagine se o milagre estivesse reservado exatamente para o último minuto desta oração, e você saísse antes. Imagine se o que você precisa ouvir só fosse dito daqui a 3 parágrafos, e você fechasse o vídeo. Por que arriscar? Por que correr esse risco? Essa oração de Padre Pio está gerando curas que os médicos não explicam. Testemunhos de gente que foi libertada do pânico, da depressão, da solidão. Gente que estava à beira do fim e foi puxada de volta para a vida. Pode ser você, agora, aqui. Deus não precisa de muito tempo para fazer um milagre. Basta um suspiro seu. Mas você precisa estar atento, precisa estar presente, porque Ele vem como brisa suave. E só quem está em silêncio escuta a brisa. Só quem está em oração sente quando Ele passa. Escreva amém. Eu creio se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio, tu que foste tão perseguido pelo mal, ensina-nos a resistir, a não entregar nossa alma ao medo, à raiva, à tristeza. Ensina-nos a vencer mesmo quando tudo parece nos empurrar para o fundo. Senhor, quantas vezes já pensei que era o fim, e o Senhor mostrou que era só o começo. Quantas vezes já fui enterrado por palavras de derrota, mas o Senhor me ressuscitou com promessas de vida. Estou aqui mesmo machucado, mas ainda acreditando. Tem algo acontecendo agora. Sinto que há pessoas ouvindo isso que estavam prestes a tomar uma decisão errada. Uma decisão que mudaria tudo, e não para melhor. O Senhor está impedindo isso agora. Está segurando você pela mão. Não se mova. Escute, sabe aquela dor no peito que você sentiu ontem à noite? Aquela que parecia um aperto que não passava como se fosse o fim? Aquilo não foi à toa. Foi um alerta espiritual. O céu está te chamando faz tempo, e agora você não pode ignorar mais. E se eu te dissesse que você está a 3 palavras de uma grande mudança? E se eu te dissesse que o seu sim pode liberar uma bênção que estava travada há anos? Mas você precisa declarar com fé, precisa escrever: Jesus, eu confio em vós. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Senhor, toca também aquela pessoa que está sendo lembrada agora. Aquela pessoa pela qual oramos tanto, mas que ainda não voltou, que ainda está distante, fria, perdida. Vai até ela, Espírito Santo. Vai onde ninguém mais consegue ir. Padre Pio, reza por todos que carregam lutos silenciosos, por quem perdeu alguém e nunca mais foi o mesmo, por quem enterrou sonhos junto com um caixão, por quem sorri para fora, mas grita por dentro. A dor do luto é cruel, mas Deus pode fazer brotar vida até aí. Senhor, passa nos hospitais agora, nas casas com cheiro de remédio, nos quartos escuros onde ninguém mais entra, nas camas onde corpos doentes repousam, mas almas gritam. Vai curando, Senhor, vai libertando, vai agindo onde a medicina parou. E se for da tua vontade,
Cura agora essa pessoa que está com exames marcados, que teme o diagnóstico, que já ouviu palavras duras de médicos, que está esperando um resultado com o coração nas mãos. Senhor, antecipa a tua resposta. Escreva: eu tenho fé. Se acredita que essa oração está sendo ouvida no céu. Padre Pio, leva nossas súplicas até os pés do Senhor. Carrega com tuas mãos de oração todas as intenções que estão sendo escritas aqui nos comentários. Cada nome, cada lágrima, cada desespero. Nada é pequeno demais para o coração de Deus. E você que está ouvindo, por que ainda hesita? O que mais precisa acontecer para você entender que Deus está te chamando de volta? Quantos sinais mais precisa? Quantas quedas ainda vai permitir? Não espere chegar ao fundo para olhar para o alto, porque, escuta bem, o inimigo quer que você desista. Ele quer te cansar, te distrair, te fazer fechar este vídeo. Mas você não vai. Você vai resistir. Vai ficar até o fim, porque é isso que os fortes fazem. Eles não desistem antes da bênção chegar. Senhor, olha por aqueles que vivem em silêncio, por quem não tem com quem desabafar, por quem sofre, mas finge que está tudo bem, por quem é forte demais para pedir ajuda, mas que agora, aqui, só quer um abraço do céu. Padre Pio, diz a Jesus que a dor está forte, mas a vontade de viver é maior. Mesmo que pareça o fim, ainda temos fé. Mesmo que pareça tarde demais, ainda temos esperança. Ainda esperamos por um milagre. E sabemos que o Senhor ainda está no controle. Escreva, Senhor, eu te entrego tudo se essa oração está falando com você. Senhor, há alguém agora, neste exato momento, que está em silêncio, ouvindo tudo isso com o rosto molhado pelas lágrimas. Lágrimas que ninguém vê. Lágrimas que não são novas, são velhas, conhecidas, companheiras de tantas madrugadas solitárias. Essa pessoa já cansou de pedir, já cansou de esperar, mas mesmo assim está aqui. E isso não é à toa. Você que está ouvindo isso agora, escuta com atenção. Você chegou até aqui porque o céu quer falar diretamente com você. E não é uma fala bonita, poética, que alivia por um segundo e some no vento. Não. É uma palavra viva, que entra fundo, que atravessa o peito e acende aquilo que o medo tentou apagar. Mas você precisa continuar, porque tem algo neste vídeo reservado só para você. Uma palavra, um suspiro, um trecho que o próprio Espírito Santo escreveu com as suas mãos. E que, se você sair antes, talvez nunca escute, nunca imagine, nunca viva. A sua cura pode estar no próximo minuto, sua resposta no próximo versículo. Não desista, não diga, eu já entendi, e feche, porque o inimigo quer isso. Quer te fazer acreditar que já ouviu o suficiente, mas ainda não. O que o seu coração precisa está mais à frente, está logo ali. Padre Pio dizia que a oração é a chave do coração de Deus. E você agora está batendo nessa porta, mas precisa bater até o fim. Precisa manter o coração em silêncio, atento, firme, porque a mão que cura está se aproximando. Não se distraia. Não permita que nada te arranque desse momento. Escreva nos comentários: Jesus, eu confio em vós, se sente que algo está prestes a acontecer. Você já sentiu como se sua vida tivesse parado? Como se todos estivessem seguindo, sorrindo, realizando, e você ficou para trás? Como se o tempo passasse e você estivesse preso num mesmo lugar? Isso não é normal. Isso é espiritual. E essa paralisia precisa ser quebrada agora. Tem gente que vive presa num ciclo de dor e nem percebe. Acorda, sofre, tenta sorrir, finge que está bem e à noite chora sozinha de novo. Isso se repete, dia após dia, semana após semana, ano após ano. E você chama isso de vida? Isso não é viver. Isso é sobreviver. Essa estagnação emocional é uma prisão. E o pior, é uma prisão silenciosa. Ninguém vê as grades, mas elas estão aí, te impedindo de ser quem você deveria ser, te impedindo de sonhar de novo, de amar de novo, de confiar de novo. Hoje, essas grades vão cair, se você ficar até o fim.
Se você acha que é forte o suficiente para enfrentar tudo sozinho, cuidado. É exatamente aí que mora o perigo. O inimigo ataca quando você relaxa. Quando você diz, eu aguento, ele sabe onde está o seu ponto fraco. E ele usa as suas lembranças contra você. As palavras que te feriram, as vozes do passado, tudo vira arma. É por isso que esta oração é mais do que necessária. Ela é uma barreira espiritual. É um escudo que está sendo levantado agora ao seu redor. A cada palavra rezada aqui, uma brecha é fechada, uma seta é desviada, uma armadilha do inimigo está sendo desfeita. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca abandona os que nele confiam. Senhor, olha para essa mulher que está com o coração em pedaços, que foi traída, esquecida, trocada, que deu tudo e não recebeu nem a metade. Ela não quer mais fingir força, ela só quer paz. Cura esse amor ferido, Senhor. Restaura esse coração cansado de amar errado. E aquele homem, Pai, que está ouvindo isso em silêncio porque não foi ensinado a chorar, porque aprendeu que fraqueza é sentir, mas agora está aí, com o rosto encostado na parede, lutando para não desabar. Mostra para ele que tu és o verdadeiro Pai e que os braços do céu estão abertos para quem sofre calado. E os filhos, Senhor, quantos filhos perdidos, quantas mães de joelhos, quantas orações não respondidas, ou pelo menos ainda não. Vai agora, Senhor, ao encontro dos que se afastaram, que se perderam no mundo, nas más companhias, nos vícios. Resgata, Espírito Santo, e o medo do futuro. Quantos aqui vivem com esse pavor mudo dentro do peito? Medo de adoecer, medo de ficar sozinho, medo de morrer sem ver os filhos bem, medo de não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir mais viver. Senhor, dissolve esse medo agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Padre Pio, tu conheces bem as dores do corpo e da alma. Ensina-nos a sofrer com dignidade, mas mais do que isso, ensina-nos a não aceitar a dor como destino, a não nos acostumar com a tristeza. Ensina-nos a lutar, mesmo em silêncio. Você já se pegou pensando que seria melhor desaparecer? Que ninguém sentiria sua falta? Que talvez sua existência nem fizesse diferença? Isso é uma mentira maldita que o inferno tenta sussurrar. Mas hoje essa voz vai calar, porque você é importante sim, você tem valor e você é amado por Deus. Talvez ninguém tenha te dito isso hoje, talvez ninguém diga há anos, mas eu digo agora. Você importa, sua vida tem propósito. E essa fase que parece o fim é apenas uma curva, um desvio. O caminho não terminou. Deus ainda está escrevendo sua história. Só que você precisa continuar, porque se sair agora, vai perder o momento exato em que o céu libera algo novo. Você quer mesmo perder isso? Quer sair e continuar igual? Ou prefere segurar firme e permitir que essa oração continue agindo aí dentro? Escreva: eu tenho esperança, se você sabe que Deus ainda está no controle de tudo. Senhor, visita agora os lares onde falta paz, onde há gritos, frieza, silêncio que machuca mais do que palavra. Restaura os casamentos em crise, reacende o amor onde só há convivência. Recoloca no lugar o que o tempo afastou. Quantas pessoas vivem em uma casa, mas se sentem como hóspedes, como se não pertencessem mais, como se fossem invisíveis. Senhor, quebra esse gelo, derrama amor novo, cura os relacionamentos que adoeceram com o tempo e toca, Senhor, o corpo de quem está doente, aquela enfermidade que nenhum exame explica, aquela dor crônica que ninguém leva a sério, aquela angústia que vira sintoma. Cura agora. Passa com teu poder sobre cada célula, cada veia, cada parte que sofre. Padre Pio, leva até Deus cada lágrima silenciosa que está escorrendo neste momento, cada pedido que não foi dito em voz alta, mas que foi gritado por dentro, cada nome que está sendo pensado agora. Leva tudo isso ao coração de Jesus.
Você consegue sentir que o ambiente ao seu redor está diferente? Consegue perceber que algo está mudando? Não é ilusão, é espiritual. Deus está fazendo algo neste exato momento, mas você precisa continuar. Escreva: eu creio se acredita que Deus já começou a agir. E agora, Senhor, peço por todos que foram esquecidos, os idosos abandonados, as viúvas solitárias, os doentes nos hospitais que ninguém visita, as crianças que choram em silêncio, os pobres que não têm ninguém. Vai até eles, Pai. Abraça-os com teu espírito. Quantas pessoas vivem no automático, acordam, trabalham, cuidam da casa e voltam para a cama com a mesma sensação de que não viveram, que passaram o dia inteiro e não sentiram nada. Isso não é vida. Isso é sobrevivência. E o Senhor nos chamou para mais do que isso. Você que está ouvindo, escute isso com atenção. Se você sente que sua vida perdeu o brilho, é porque algo está te afastando da essência. Deus quer te devolver a alegria que foi roubada. Mas Ele só age onde há entrega. Então entregue agora, fale com Ele aí no seu coração. Padre Pio intercede por quem está vivendo com dor na alma, com saudades de quem partiu, com remorso do que não fez, com culpa do que falou. Leva tudo isso ao coração de Jesus. Pede que Ele lave, cure, renove. Senhor, essa oração não é só uma sequência de palavras. É uma batalha, é um clamor, é o grito de uma geração que cansou de fingir força, que quer o teu toque, a tua presença, a tua resposta. E que agora está de joelhos por dentro pedindo: fica conosco, Senhor. Escreva: eu confio em ti, Senhor, se você quer que essa presença continue tocando sua vida. Padre Pio, continua intercedendo por essa alma que ainda está aqui, que não saiu, que resistiu à distração, que decidiu ficar até o fim, porque ela sabe, ela sente, alguma coisa está acontecendo, algo dentro dela está se movendo, ainda que não saiba explicar. O que você está sentindo agora não é emoção humana, é espiritual. É o céu se aproximando. Você não veio até aqui por acaso. Deus não desperdiça encontros. Cada vez que você tentou sair e decidiu ficar, foi o Espírito Santo insistindo: ainda não acabou, porque não terminou, porque a parte mais importante ainda está por vir. Ainda tem algo que você precisa ouvir, algo que pode mudar não só o seu dia, mas a sua vida. Mas atenção, o inimigo está incomodado. Quando o céu começa a agir, o inferno se agita e começa a sussurrar na sua mente: isso é só mais uma oração, isso não vai mudar nada. Mentira. Tudo isso é estratégia para te tirar desse momento, para te fazer perder a resposta. Você vai deixar? Talvez agora você esteja cansado, com sono, com vontade de fazer outra coisa. Mas eu te pergunto, e se essa for a última vez que Deus estiver te chamando com tanta clareza assim? E se essa for a última chance de mudar o rumo da sua história? Você vai deixar a pressa roubar a tua cura? Padre Pio, segura essa pessoa que está quase saindo. Diz para ela que falta pouco, que o que ela precisa vai ser dito ainda hoje, que essa não é só mais uma oração entre tantas, mas é a oração que o céu escolheu para ela ouvir hoje, aqui, agora. Escreva nos comentários: Jesus, fala comigo, se sente que ainda há uma resposta para você nesta oração. Senhor, tu conheces as palavras que nunca foram ditas, os pensamentos que nunca foram partilhados, as dores que nunca viraram confissão. Toca agora tudo isso. Vai até o profundo da alma, aonde nem ela mesma consegue entrar, aonde ninguém mais tem acesso. Quantas vezes essa pessoa tentou explicar o que sente e não conseguiu? Como explicar um vazio que não tem forma, um peso que não tem nome, uma tristeza que chega sem motivo? Isso é espiritual. Isso é ferida de alma. Isso não se cura com distração. Só o teu espírito pode alcançar. E é por isso que essa oração não pode ser interrompida, porque a cura está vindo aos poucos, palavra por palavra, como um óleo que desce devagar e vai penetrando onde a dor se escondeu.
como um bálsamo que silencia os gritos que ninguém ouve. Mas você precisa continuar, porque se parar agora, tudo que foi começado pode não se completar. Imagine um remédio que você toma por alguns dias e depois para. O efeito se perde, a cura estagna, a infecção volta. Não pare, não interrompa o que Deus está fazendo. Quantas vezes você já começou a melhorar e depois caiu tudo de novo? Quantas vezes parecia que tudo estava resolvido, mas bastou um comentário, uma lembrança, um susto e tudo voltou? Não permita que isso aconteça de novo. Fique até o fim. Escreva: eu confio em ti. Jesus se acredita que a cura está vindo até você agora. Padre Pio, leva diante do trono de Deus cada mãe que está aqui chorando por um filho, cada esposa que clama por um casamento, cada avó que reza sozinha num canto da casa, cada mulher que se sente esquecida, invisível, trocada. O Senhor não despreza ninguém. E agora, Senhor, visita aquele que vive com culpa, com a sensação de que estragou tudo, que perdeu o tempo, que fez escolhas erradas, que deixou para depois e agora sente que é tarde demais. Mas não é. Nunca é tarde demais para quem te busca com o coração quebrado. Deus tem o poder de restaurar o que foi perdido, de devolver o que foi tirado, de refazer o que foi destruído. Mas você precisa querer, precisa abrir a alma, precisa deixar Ele entrar, mesmo que isso mexa em dores antigas, mesmo que isso desenterre coisas que você preferia esquecer. Sabe por que ainda dói? Porque ainda não foi curado, porque você aprendeu a conviver com a dor como se ela fosse parte de você. Mas ela não é. Ela não define quem você é. E hoje o céu quer arrancar isso pela raiz. Mas você precisa dizer: sim, Senhor, entra onde dói. Você consegue sentir? Consegue perceber que seu corpo está mais leve? Que sua mente está mais calma? Que aquela angústia do início já não grita tanto? Isso é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando. Ele está aí. Não resista. Não feche o coração. Fique comigo. Escreva: Espírito Santo, continua em mim, se sente que algo começou a mudar. Senhor, acalma esse coração que vive ansioso, que não dorme direito, que sente o estômago travar toda vez que pensa no amanhã. Quantas vezes essa pessoa acorda já cansada? Quantas vezes o dia mal começou e ela já quer que acabe? Isso não é vida. Isso é sofrimento. Isso precisa mudar. Padre Pio, intercede por aqueles que carregam peso demais nas costas. Gente que cuida de todo mundo, mas não tem ninguém que cuide dela. Gente que ouve todo mundo, mas ninguém a escuta. Gente que sorri para não assustar os filhos, mas por dentro está em pedaços. Quantos aqui estão só esperando uma má notícia? Vivem como se o pior fosse acontecer a qualquer momento, como se a vida fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Esse medo constante adoece, paralisa, e isso precisa ser quebrado agora, em nome de Jesus. E tem também aqueles que perderam a fé, que não conseguem mais rezar, que sentem que suas orações batem no teto e voltam, mas mesmo assim estão aqui, ouvindo em silêncio, lutando com tudo que tem para não desistir. A esse, Senhor, derrama teu espírito com força redobrada. Você que está ouvindo, sabe aquele arrepio que sentiu agora? Aquela paz estranha que te envolveu? Aquela sensação de que tem algo diferente aqui? Não é ilusão, é resposta. É Deus dizendo: eu estou aqui, fica comigo. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Padre Pio, mostra que ainda vale a pena acreditar, ainda vale a pena lutar, ainda vale a pena orar, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando tudo parece igual. Porque no mundo espiritual, nada está parado quando se tem fé. Senhor, passa agora no coração de quem está ferido por palavras. Palavras que ficaram ecoando como fantasmas, palavras que ferem mais do que socos, que destroem a autoestima, que anulam, que diminuem,
Que hoje essas palavras percam o poder. Você sabia que tem palavras que foram ditas a você há mais de 10, 20 anos e que ainda estão aí dentro, guardadas, ferindo, bloqueando? Essas palavras precisam sair agora e sairão, porque o nome de Jesus tem poder para apagar todo o veneno do passado, mas você precisa perdoar, mesmo que ainda doa, mesmo que a pessoa nunca tenha pedido desculpas, mesmo que ela já nem esteja mais viva. O perdão não é para ela, é para você, para que você possa se libertar e viver de verdade. Padre Pio ensina essa alma a perdoar, a soltar o que aprende, a deixar ir o que só serve para doer. Ensina que perdoar é abrir mão de um veneno que estava nos matando aos poucos, e que o perdão abre a porta para a paz entrar. Escreva "Eu perdoo" e entrego a Deus se você quer se libertar de tudo que ainda te machuca por dentro. Senhor, essa oração está chegando em lugares que nem conseguimos imaginar. Gente que nem sabe como achou este vídeo. Gente que estava em desespero e de repente clicou. Gente que nunca acreditou, mas está aqui, de olhos fechados, sentindo algo que nunca sentiu. Isso é milagre, isso é graça, isso é amor divino. E você, que ainda está aqui comigo, é porque Deus reservou essa cura especialmente para você. Nada disso é em vão. Cada palavra tem destino certo. E agora chegou ao seu coração. Padre Pio continua rezando conosco. Não solta a nossa mão. Ainda tem muito que o Senhor quer fazer. Ainda tem mais para ser revelado. E se você chegou até aqui, então não pare agora. Porque a última parte desta oração será ainda mais poderosa do que tudo o que foi dito até aqui. Escreva: "Eu estou aqui, Senhor." Se você quer continuar até o fim, porque sabe que o melhor ainda está por vir. Você ainda está aí? Então algo dentro de você sabe que não pode sair. Porque mesmo sem entender totalmente, você sente. Algo maior está acontecendo agora. Talvez você não saiba explicar, mas sabe que precisa continuar, que precisa ir até o fim, porque parar agora seria como sair da sala de cirurgia antes do médico terminar o procedimento, e isso você não pode fazer. Padre Pio, segura essa alma que insiste em lutar, essa alma cansada, mas que ainda respira fé. Quantas vezes ela quis desistir de tudo? Quantas vezes achou que seria melhor sumir, desaparecer, parar de sentir? Mas mesmo assim, mesmo sem força, ela ficou. E está aqui, esperando por algo. E esse algo é Deus. Deus vê o que você esconde até de si mesmo. Ele enxerga o medo que você nem consegue colocar em palavras. Ele sabe daquelas noites em que você olhou para o teto e pensou: será que vale a pena continuar? Sim, vale, mas você precisa ouvir o que ainda falta ser dito. Tem uma chave esperando por você nos próximos minutos, e só quem fica até o fim recebe essa chave. Você sabe qual é o maior perigo agora? Não é a doença, não é a solidão, não é a falta de dinheiro. O maior perigo é desistir no exato momento em que o milagre está prestes a acontecer. O inferno treme quando você decide ficar. Porque o inferno sabe que se você resistir até o fim, algo dentro de você nunca mais será o mesmo. O que te aprisionou por anos está balançando agora, está enfraquecendo, está sendo confrontado pela luz que vem de Deus. Mas se você parar agora, essa corrente se fecha de novo. Essa dor se esconde mais fundo e tudo volta a ser como antes, e você não pode permitir isso. Não outra vez. Escreva nos comentários: Senhor, não me deixe sair antes da tua obra ser completa. Senhor, tem pessoas aqui que foram roubadas espiritualmente. Gente que foi enganada por falsas promessas, por palavras que pareciam boas, mas tinham veneno. Gente que se entregou a quem só queria usar e hoje carrega a vergonha, a culpa, o trauma. Vai até essas feridas agora, meu Deus. Quantas feridas deixadas por mãos que deviam proteger, por pais que deviam amar, mas feriram. Por companheiros que deviam cuidar, mas machucaram. Por irmãos, líderes, amigos, que feriram onde mais doía. Essas são as feridas que mais demoram a sarar. E tem algo que você precisa saber.
O inimigo trabalha nessas feridas. Ele entra nelas, se esconde ali, se alimenta delas. Por isso, se elas não forem curadas, ele continua atuando, continua te fazendo reviver os mesmos ciclos, as mesmas dores, as mesmas derrotas. E isso precisa parar hoje. Tem alguém ouvindo isso que já perdeu quase tudo? O relacionamento, os filhos, a saúde, o ânimo, e agora sente que está perdendo a fé também. Escuta, isso é sério, isso é perigoso. Perder a fé é como arrancar o ar dos pulmões, é morrer aos poucos. Não deixe isso acontecer com você. Talvez você já esteja dizendo aí por dentro, mas eu não tenho mais fé. Sim, tem. Ela pode estar fraca, esmagada, mas ela está aí. Se não estivesse, você não estaria aqui agora. Deus não precisa de uma fé forte. Ele precisa de uma fé viva, mesmo que pequena, mesmo que doída, mesmo que só consiga dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Padre Pio intercede agora por quem tem vivido dias iguais, dias sem sentido, dias sem luz. Levanta essas almas, Pai. Coloca fogo novo nos corações apagados. Devolve o brilho aos olhos que já se acostumaram com a escuridão. Você já percebeu como o tempo tem passado rápido demais? Ontem mesmo era janeiro, hoje já é quase o fim do ano, e você continua no mesmo lugar, com os mesmos medos, as mesmas dívidas, as mesmas dores. Quantos anos mais você vai aceitar isso como normal? A vida não espera, e o inimigo também não. Enquanto você hesita, ele ataca. Enquanto você adia, ele avança. E sabe qual é a arma dele? O desânimo. Ele quer que você se canse antes do tempo, que desista um segundo antes da bênção chegar. E você não vai fazer isso. Você vai ficar, vai ouvir até a última palavra, porque essa oração carrega o que você precisa. O que Deus está fazendo aqui não é só cura emocional, é restauração espiritual, é um chamado, um aviso, um alerta, porque tem coisas que você não pode mais adiar, tem decisões que precisam ser tomadas agora, tem mudanças que o céu está esperando você permitir, e uma delas é parar de fugir de si mesmo, de Deus. Do confronto com aquilo que ainda está mal resolvido dentro de você. Chegou a hora de olhar para isso, com fé, com coragem, com oração, porque ignorar a dor não faz ela desaparecer, faz ela crescer. Escreva: eu escolho ser curado hoje se está decidido a deixar Deus fazer o que for preciso. Senhor, visita agora quem tem vivido com peso no peito, peso que não sai, que não alivia, que aperta no mesmo lugar todos os dias, que transforma o corpo em prisão, que faz tudo doer até quando está parado. Esse peso não é físico, é espiritual e precisa cair agora. Padre Pio, tu que enfrentaste o peso da cruz com tanta entrega, ensina-nos a suportar, mas mais do que suportar, ensina-nos a entregar, porque tem dores que não são para serem carregadas, são para serem entregues, mas a gente insiste em segurar, por medo, por costume, por orgulho. Tem alguém aqui que está sentindo agora uma paz estranha, como se um véu tivesse sido tirado dos olhos, como se algo tivesse sido removido do coração. Isso é o Espírito Santo te tocando, e se você permanecer, vai sentir isso se multiplicar. Vai sentir uma leveza que você não experimenta há anos, mas se sair agora, esse toque se interrompe. Essa libertação fica pela metade, e o que é pior, o vazio volta. E quando o vazio volta, ele vem mais pesado, mais escuro, mais difícil de resistir. Não corra esse risco, fique comigo. Falta pouco, o melhor ainda está por vir. Sabe aquela promessa que você ouviu anos atrás? Aquela palavra que alguém lançou sobre a sua vida, mas que nunca se cumpriu? Deus não esqueceu, só está esperando o seu coração estar pronto. E talvez este seja o momento.
Talvez hoje ele libere aquilo que você esperou por tanto tempo. Escreva: eu espero em ti. Senhor, se acredita que a promessa ainda vai se cumprir. Senhor, olha por aqueles que têm medo da morte, que carregam esse pavor em silêncio. Que toda vez que sentem uma dor no peito, já pensam no pior. Que toda vez que um ente querido adoece, já se preparam para o luto. Liberta desse medo, Pai, porque o medo da morte paralisa a vida. Padre Pio, reza por aqueles que vivem presos ao passado. Gente que vive revivendo o que aconteceu há 10, 20, 30 anos, que não consegue se perdoar, que não consegue esquecer, que ainda escuta as vozes do passado dizendo que não vale nada, que não merece, que não vai conseguir, que hoje essas vozes calem, que o sangue de Jesus apague todas elas. Você já reparou como tem gente que está viva por fora, mas morta por dentro? Anda, fala, sorri, mas não sente nada, porque a alma foi ferida demais, porque o coração foi esmagado demais. Deus quer ressuscitar você por dentro, mas só se você deixar. Chega de viver metade da vida, chega de sobreviver entre escombros. Deus quer te ver inteiro de novo, não perfeito, mas inteiro, com fé, com luz nos olhos, com ânimo no coração. E tudo isso começa aqui, com essa oração. Mas você precisa ouvir até o fim. Escreva: Senhor, me ressuscita por dentro, se deseja ser restaurado completamente. Senhor, não permita que essa pessoa saia daqui sem levar o que veio buscar. Se for cura, que seja agora. Se for resposta, que ela venha com clareza. Se for libertação, que o inferno perca o poder sobre essa vida a partir deste momento. Padre Pio continua ao nosso lado. Ainda não acabou. Ainda tem mais a ser dito, mais a ser revelado. E se você chegou até aqui, então escute. Deus te viu, Deus te ouviu, Deus te escolheu. E hoje é o início de algo novo, o começo de uma nova estação, a primeira luz depois de uma longa noite. E você vai querer ouvir o que vem depois disso, porque a oração que vem a seguir carrega uma revelação que pode mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. E essa revelação só será entregue àqueles que permanecerem firmes até o fim. Escreva: eu estarei na próxima oração, se você entendeu que isso não é só um vídeo, é um chamado do céu. Senhor, agora que este coração resistiu até aqui, agora que essa alma cansada decidiu permanecer até o fim, é chegada a hora de revelar aquilo que tu já estás fazendo, silenciosamente, amorosamente, poderosamente. E você que está ouvindo, abra bem o coração, porque o que vem agora não são palavras soltas, são respostas que seu espírito implora há muito tempo. Não respostas como o mundo dá, mas como o céu sussurra, no exato momento em que a alma se rende. Você tem vivido com um nó no peito, um vazio que nenhuma conversa preenche, que nem o tempo cura. Sabe por quê? Porque isso não é ausência de pessoas, é ausência de propósito. Você perdeu o sentido das coisas. Tudo se tornou mecânico, pesado, repetitivo. Mas agora, escute. Deus está restaurando o sentido. Deus está acendendo o porquê. Ele está te lembrando o motivo de ainda estar aqui. Padre Pio intercede para que os olhos da tua alma sejam abertos, porque enquanto você continua esperando que tudo mude por fora, o céu está dizendo: eu estou mudando por dentro. E quando a mudança começa por dentro, tudo ao redor se curva, tudo começa a se alinhar. Tem gente ouvindo isso agora que estava se culpando por ter fracassado. Mas você não fracassou. Você apenas chegou ao limite das suas próprias forças. E Deus permite isso para que finalmente você entenda. Não dá mais para continuar sozinho. Não dá mais para resolver com a própria inteligência. É hora de depender. É hora de confiar. E essa é a maior revelação desta oração. A sua maior dor está prestes a se tornar seu maior testemunho. Sim. Aquilo que hoje te faz chorar escondido, que te enfraquece, que te dá medo de viver, será exatamente o que Deus usará para glorificar o nome dele na sua história. Você
será levantado do chão. Não para que os outros vejam sua força, mas para que vejam a força de Deus em você. Escreva nos comentários: Senhor, transforma minha dor em testemunho. Padre Pio, revela ao coração cansado que tudo o que não aconteceu até hoje não foi atraso, foi proteção. Porque se Deus tivesse permitido certas coisas antes, você teria se perdido, teria se iludido, teria colocado seu coração em lugares onde ele seria destruído. Você achava que estava sendo esquecido, mas estava sendo guardado. Você chamava de abandono aquilo que, na verdade, era cuidado, porque Deus estava te preparando em silêncio, lapidando, moldando, esperando você amadurecer para receber aquilo que é grande demais para ser entregue de qualquer jeito. Sim, é verdade. Você perdeu coisas, perdeu pessoas, perdeu até a confiança em si mesmo. Mas o que Deus vai te dar não é substituição, é restituição. Vai ser maior, mais sólido, mais eterno. Você não vai apenas sorrir de novo. Você vai entender o porquê de cada lágrima. Agora escute com atenção. Você tem sentido que está chegando ao fim, que suas forças acabaram, que está no limite. Mas o fim da tua força é o começo do agir de Deus. Você não está morrendo, está nascendo de novo. E para quem já sofreu tanto, viver com paz é um milagre. E é exatamente isso que o Senhor está preparando para os seus próximos dias. Não confusão, não correria, não medo, mas paz. Aquela que não depende das circunstâncias. Aquela que o mundo não consegue dar e nem tirar. Escreva: eu recebo essa paz, se acredita que o que Deus tem é maior do que tudo que já perdeu. Padre Pio, intercede agora por quem carrega doenças no corpo, mas também feridas na alma. Que a cura não seja só física, que o espírito seja limpo, restaurado, renovado, porque quando a alma está leve, até o corpo começa a reagir. A dor não vai te definir, o trauma não vai te moldar. A perda não será o fim. Porque tudo o que foi dor está sendo transformado em força. Força que vem do alto. Força que ninguém entende, mas todos verão. Sabe aquelas orações que você fez há anos, que você achou que foram ignoradas, que caíram no esquecimento? O céu ouviu todas. E tem orações suas que já foram atendidas, mas ainda não chegaram até você. Elas estão vindo, estão a caminho. Continue crendo. E aqui está uma verdade que precisa ser dita. O tempo de chorar está acabando. Não porque a dor será esquecida, mas porque ela será curada. Você vai lembrar sem sofrer. Vai olhar para trás e dizer: foi difícil, mas Deus me sustentou. Escreva: o tempo de chorar está acabando se você crê que a cura já começou dentro de você. Senhor, agora que esse coração ouviu até o fim, confirma com sinais o que foi prometido. Que a paz que ultrapassa todo entendimento comece a invadir esta casa. Que a presença do Espírito Santo comece a tocar o ambiente. Que as correntes espirituais que ainda sobraram caiam agora. Padre Pio, não deixe que esta alma volte à vida de antes, que algo novo comece agora, que este não seja o fim de uma oração, mas o início de uma vida de intimidade com o céu. E você que está aqui até agora, isso prova que você está pronto, pronto para viver algo que vai além da lógica, além do natural, além das forças humanas. Você está pronto para ver Deus agir, mas preste atenção, isso foi só o começo. O que vem a seguir é ainda mais forte, mais profundo, mais revelador. E você precisa continuar caminhando com fé. Então, não pare aqui. Não se desconecte do que Deus começou. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados. Permita que essas palavras divinas fortaleçam ainda mais sua alma. Cada vídeo é uma chave. Cada oração é um passo. E a próxima pode ser o milagre que você tanto espera. Que São Padre Pio interceda por você sem cessar. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, comece agora a viver dentro do seu coração. Amém.